Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, sua família. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 19. A palavra diz assim: se fosse do mundo, o mundo me amaria. Antes que vós aborreça a mim, se fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas quem era sem... Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, sua família. A palavra de Deus, ela fala assim no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabeis que antes de vós aborreceu a mim. Se fosse do mundo, o mundo me amaria. E a segunda palavra está no livro de Colossenses. No livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Fala assim: mas acerca dos tempos e das épocas, irmãos, não teis necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então, tem muitos crentes preocupados com as coisas dessa terra, preocupados com vacina, preocupados com a coronavírus, preocupados com a situação que o mundo, que a terra está passando. Eu estou falando de crente, mas os crentes estão despercebidos, sabendo eles que eles têm que se preocupar com Deus. Deus é maior do que o coronavírus, Deus é maior do que a vacina. Então, o vírus existe, mas sabe a você, fique sabendo que Deus está protegendo todos aqueles que estão debaixo da luz, na presença dele. Então tem muitas pessoas preocupadas com muita coisa, preocupadas com as coisas do mundo. E Jesus disse: se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas como eu não sou do mundo, o mundo me odeia. Então você tem que saber que apesar de você morar nesse mundo, mas você não faz parte desse mundo. Então você está sob a proteção de Deus. E Deus vai lhe proteger da peste, da doença, do coronavírus. Não se preocupe com a vacina, não se preocupe com o coronavírus. Se você achar que deve tomar vacina, tome a vacina. Mas confie em Deus. Porque tem muitos crentes aí deixando de ir para a casa de Deus, deixando de adorar a Deus, e estão se acomodando dentro de casa. E não se esqueça que o coronavírus é o sinal do final dos tempos. Porque ainda vem coisas piores do que essa doença. O final dos tempos está próximo, muito próximo. Então esse é só um sinal, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os 3 homens que não se dobraram perante o decreto do rei. Então não deixe de orar, não deixe de ir para a sua igreja, não deixe de fazer culto na casa dos irmãos, não deixe de visitar o irmão, não deixe de ir para a igreja orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus, por causa do coronavírus, porque você está sob a proteção de Deus. Essa palavra é para os crentes. Estou falando agora com crente que conhece a palavra de Deus, que sabe que Deus é maior do que a doença, maior do que o coronavírus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele vivia no meio dos crentes, e muitos crentes ficaram dentro de casa escondidos quando o rei trocaram a trombeta, mas ele tocou a trombeta, mas ele saiu, porque ele acreditava que Deus poderia livrar ele. E ele foi jogado na fornalha de fogo, os 3, porque não se dobraram perante o decreto do rei. Então, se amanhã o presidente da república ou alguém determinar que todos vão ter que usar o chip, você também vai ter que usar o chip. Não se esqueça que você já tomou a vacina e foi um decreto de homem. Eu não estou dizendo que você tem que desobedecer. Eu estou dizendo da situação que hoje está acontecendo dentro das igrejas. Muitos crentes estão se escondendo atrás dessa doença que está aí assolando a terra, esse colapso social que não é só do Brasil, mas sim de toda a humanidade, para ficar em casa. Eu não vou sair
porque eu posso pegar o coronavírus, eu não vou sair porque eu ainda não tomei a segunda dose da vacina, eu não vou sair porque eu tenho medo de ter irmão lá contaminado e não me contaminar. Saiba que Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você é verdadeiramente filho de Deus, você está guardada no esconderijo do Altíssimo. E Deus vai lhe proteger. Dentro de pouco tempo, você vai ouvir dizer, a terra já foi toda imunizada, todos já tomaram a vacina. E os governantes da terra, prefeito, presidente, governadores, vereadores, vão fazer uma grande festa sobre a terra, dizendo, eu venci a doença, nós vencemos o coronavírus, a terra já está toda imunizada, todo mundo já está imunizado. Agora a terra está em paz e segurança. E o apóstolo Paulo já está falando aí no livro de Colossenses, Tessalonicenses, no Novo Testamento, depois de Efésios. Quando andares dizendo por aí, o mundo está em paz e segurança, virá repentina destruição sobre a terra. Então vai vir coisas piores do que isso. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então os crentes têm que andar vigilante. Vigilante. Não pense que o coronavírus vai vencer o crente. Não pense que o coronavírus vai bater o crente. Mas tem muitos crentes sendo abatidos porque estão deixando de confiar em Deus para confiar no decreto do homem. Eu não estou dizendo a você que o coronavírus não existe e o vírus não existe. Mas essa doença não é nem para mim e nem para você que anda debaixo da luz, debaixo da presença de Deus, escondido e guardado no esconderijo do Altíssimo. Então não tenha medo de pegar sua Bíblia, de dar folheto, de fazer culto na casa dos irmãos. Não tenha medo disso, que Deus vai estar com as mãos sobre sua vida. Deus vai estar com a proteção dele sobre sua cabeça. Agora, se fosse para fazer festa, para beber cachaça, para ir atrás do trio elétrico, aí sim você teria que ter medo. Mas para pregar a palavra de Deus, para orar, para jejuar, para visitar o irmão, para ir para a igreja adorar a Deus, não tenha medo, porque você está protegido. E cuidado, fique vigilante, porque muitos estão descendo a sepultura porque estão se acomodando dentro de casa, achando que vai ser abatido pelo coronavírus. Mas o crente fiel e verdadeiro, o coronavírus não vai alcançar. Ainda que alcançar, ele não vai sentir nada, não vai ser abatido. Porque maior é Deus. Maior é aquele que estão com nós do que aquele que estão com ele. Que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. O Deus do céu, o Deus da terra, o Deus das águas, o Deus do oxigênio. E é ele que permitiu esse vírus estar sobre a terra. Eles que permitiu para saber verdadeiramente quem são deles e quem não é. Houve 3 homens que foram levados como cativo de Israel para a Babilônia, que a maioria das pessoas que foram levadas como cativos eram crentes. Eram pessoas escolhidas por Deus. Os israelitas foi levado por Nabucodonosor. Por causa da desobediência dele, Deus colocou ele numa terra boa, deram tudo a ele, e depois eles começaram adorar a deuses estranhos. E Deus mandava Jeremias avisar, e Jeremias avisava, e eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, e foram levados como os cativos. Mas Deus ainda assim estava com eles. E muitos que desobedeceram a Deus foram abatidos, foram mortos, foram destruídos ali naquele lugar. Mas tiveram 3 homens que não se renderam ao decreto do rei. Eu não estou dizendo que você vai ter que desobedecer às autoridades, porque nós temos que ser submissos à autoridade. Mas eu estou lhe falando claramente. Você não pode usar desculpa que não pode ir para a igreja por causa do coronavírus. Que não está saindo para visitar o irmão por causa do coronavírus. Que não está podendo evangelizar por causa do coronavírus. Porque a obra de Deus aqui na terra não para. Porque o inferno funciona 24 horas sem parar. E os crentes não podem parar. E muitos crentes estão parando. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus agora por essa palavra. Dê glória a Deus pela sua vida. E não se esqueça que você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E você vai ver aquela última palavra que tem lá no Salmo 91. Somente com teus olhos olharás e verás
a recompensa dos ímpios, daquelas pessoas que são desobedientes, que não estão nem aí para Deus, que não querem saber de Deus, que não amam a Deus, que Deus em sua boca é apenas um provérbio. Quando dá uma topada, grita, ai meu Deus! Não é só isso. Não é só isso. Preste atenção, sua salvação está em jogo. Porque Deus vai cobrar essas almas que estão descendo sem salvação por causa do coronavírus. Deus vai cobrar dos crentes. Nós estamos aqui para isso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus guarde você e a sua família no nome do Senhor Jesus. Amém.